Vamos agora ver uma questão sobre construção de gráfico. Esboçar o gráfico de f de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1. O enunciado aqui está posto de forma resumida, mas a gente sabe que a construção de um gráfico passa por uma série de etapas, algumas delas envolvendo as derivadas de primeira e segunda ordem da função que foi dada. Então, a gente vai ver como as derivadas exercem influência sobre o comportamento de uma função. Aqui eu tenho um roteiro, uma sugestão de roteiro, com algumas etapas que a gente pode considerar para a construção de gráfico. Não é obrigado a seguir esse roteiro do jeito que está aqui, mas é uma boa proposta de roteiro que nós temos aqui. A primeira é encontrar o domínio, depois os pontos críticos, aí vamos fazer a análise do crescimento, aí depois veremos os máximos e mínimos relativos, a análise da concavidade, os pontos de inflexão, as assíntotas e as interseções com os eixos. Claro que as interseções, muitas vezes, a equação que nos dá as interseções com o eixo x é uma equação de difícil resolução, às vezes não é possível, mas a gente vai pelo menos ter uma ideia de onde estão essas raízes, fazer uma localização delas. Então vamos lá, vamos começar exatamente com o domínio. Então vamos lá, a solução aqui, vamos começar com o domínio dessa função. O domínio, para ser encontrado, a gente tem que observar a expressão que define a função e eliminar os valores para os quais a função não é definida. Como aqui nós temos uma divisão, e a gente sabe que não existe divisão por zero, então esse denominador ele deve ser diferente de zero. Então a gente tem que descobrir se existe algum número ou alguns números para os quais ou para o qual esse denominador é zero e a gente vai excluir esses valores. O que sobrar é o domínio, Mas vamos examinar aqui direitinho, a gente percebe que esse denominador aqui é x ao quadrado mais 1. Isso daqui nunca vai dar zero. Não há nenhum x que você substitua aqui que é elevado ao quadrado somado com 1 que dê zero. Mas se você não conseguiu ver isso, a gente pode tentar fazer a equação. Suponha que x ao quadrado mais 1 seja zero. Vamos descobrir os valores de x que anulam o denominador e retirá-los do domínio. Ou seja, o domínio, na verdade, vai ser o que vai restar, o conjunto dos números reais menos esses valores. Bom, dessa equação aqui, a gente deduz que x ao quadrado é menos 1. Ora, o quadrado de x é menos 1, essa equação não faz sentido em R. Não há nenhum número real que elevado ao quadrado vai dar menos 1, ok? Então, essa equação tem solução vazio. Portanto, não há nenhum x que anule esse denominador. Consequentemente, o domínio de f vai ser o conjunto dos números reais, já que não há restrição. Se não há restrição, o domínio é o conjunto mais amplo possível nesse contexto aqui, o conjunto dos números reais. Ok, vamos agora pensar em pontos críticos. Os pontos críticos, eles são muito importantes porque eles são os candidatos a máximos e mínimos da função. Esse fenômeno de máximo e mínimo, ele só ocorre em pontos críticos, nunca pode ocorrer em outro ponto. Então, quando você calcula os pontos críticos, você está restringindo a sua busca por extremos relativos, por máximos e mínimos. E para encontrar os pontos críticos, a gente tem que examinar a derivada. Só lembrando aqui a definição de ponto crítico. Dizemos que C pertencente ao domínio de f é um ponto crítico de f se a derivada em C é zero ou se a derivada em C não existe. Ok? Então a gente tem que calcular a derivada, igualar ela a zero e descobrir se existe algum ponto para o qual a derivada não existe. Então vamos começar aqui derivando. Tudo começa com a derivada, o cálculo dos pontos críticos. E essa derivada, obviamente, vai ser útil para outras coisas.
Bom, temos aqui um quociente, então a gente vai usar a regra do quociente para a derivada. Então a gente vai fazer como? A gente vai derivar a primeira, derivada de 2x é 2, conserva a segunda, que é x ao quadrado mais 1, menos, respira, conserva a primeira, que é 2x, e multiplica pela derivada da segunda. A derivada de x ao quadrado mais 1 vai ser 2x mais 0, já que a derivada de uma constante é 0. A derivada de x ao quadrado mais 1, portanto, é 2x. Sobre x ao quadrado mais 1, que é o denominador, ao quadrado. Ok? Tá aí a regra da divisão para a derivada. Vamos fazer agora aqui a distributiva e tentar simplificar aí. Então essa derivada aqui vai ser igual a 2x ao quadrado mais 2 menos 2 vezes 2, 4, x ao quadrado, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, f' de x é igual 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado, sinais diferentes, conserva o sinal do maior que é menos e subtrai. Então vai ficar menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto, está aqui a derivada. E aí, para encontrar os pontos críticos, a gente vai ter que resolver a equação f' de x igual a 0. Vamos igualar essa derivada a 0. Então vamos lá, resolvendo para achar ponto crítico. Então a gente vai impor o seguinte, que menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a derivada, a gente vai igualar a 0. Aqui temos uma equação fácil de resolver, porque quando uma fração é 0, a conclusão a partir disso é que o numerador dela é 0. Uma fração só é 0 se o numerador for 0. Então, conclusão, menos 2x ao quadrado mais 2 igual a 0. Eu posso dividir essa equação membro a membro por menos 2 para simplificar. Vamos fazer isso. Dividindo por menos 2, aí aqui vai ficar positivo, x ao quadrado menos 1 igual a 0. Essa equação é fácil de resolver. X ao quadrado, vamos passar esse menos 1 para o segundo membro, fica 1. Então x vai ser mais ou menos raiz de 1. X igual a mais ou menos 1. Aqui temos dois pontos críticos, mais ou menos 1. Há um outro tipo de ponto crítico. Existem dois tipos de ponto crítico. Ponto crítico que anula a derivada e o ponto crítico para o qual a derivada não existe. Acabamos de encontrar os pontos críticos dessa natureza aqui. Vamos ver se existe algum ponto do domínio para o qual a derivada neste ponto não existe. E isso também é um ponto crítico. Vamos examinar a derivada. Aí você observa em quais circunstâncias essa derivada aqui deixaria de existir. Bom, a derivada é uma fração. Quando é que uma fração não existe? Quando o denominador é 0. Mas a gente já viu que esse denominador ele nunca vai dar 0. Ok? Consequentemente, essa derivada sempre vai existir, porque ela só deixaria de existir se esse denominador fosse 0, e isso não vai acontecer porque x ao quadrado nunca será menos 1, para poder cancelar aqui e zerar. Consequentemente, os únicos pontos críticos para essa função são aqueles que a gente já encontrou aqui, mais ou menos 1. Né? Então, vamos destacar aqui os pontos críticos. Ok? Próxima etapa, análise do crescimento. Então, vamos escrever aqui. Análise do crescimento ou estudo do crescimento. E aqui, claro, quando a gente fala em análise do crescimento ou estudo do crescimento, a gente precisa determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento. Ok? Estou falando crescimento, mas engloba aqui as duas coisas. Então vamos lá. Vamos lá. O crescimento da função
ele está associado com o sinal da derivada, ok? Observe o impacto do sinal da derivada no gráfico da função. Onde a derivada é positiva, a função será crescente. Onde a derivada for negativa, a função será decrescente. Então, tudo depende do sinal. Então, vamos analisar o sinal. Olhe para essa derivada, né? Essa derivada aqui é uma divisão. Para analisar o sinal de uma divisão, basta que a gente analise separadamente o sinal do numerador e do denominador, ok? Depois a gente vai juntar tudo numa tabela e vai ter o sinal de f'. Então vamos começar com o numerador da derivada. Numerador. O numerador é a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 2, está aqui, ó. E aí a gente vai fazer o seguinte, o estudo do sinal não precisa de muita coisa não. A gente vai fazer um eixo x aqui, certo? Simbólico, está aqui o eixo x. A gente vai observar que essa função aqui é uma função do segundo grau, logo o gráfico é uma parábola, ok? E aí a gente só precisa saber se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo e em quantos pontos essa parábola vai tocar o eixo x. Vamos por partes. A concavidade de uma parábola ela é definida pelo coeficiente do termo de x ao quadrado. Como esse coeficiente é menos 2, que é negativo, a concavidade é para baixo. Então a concavidade vai ser para baixo. Aí ela pode tocar duas vezes, a gente não vai precisar fazer essa parábola perfeita. Para a gente descobrir em quantos pontos essa parábola toca o eixo, basta igualar isso aqui a zero, coisa que a gente já fez. A gente já igualou isso aqui a zero, encontrou 2 pontos, mais ou menos 1. Então temos aqui menos 1, temos aqui 1, e aí essa parábola ela vai ficar com a concavidade voltada para baixo, tocando nesses 2 pontos. Com isso que está aí, a gente já consegue analisar o sinal. Observe. Essa parábola, né, essa função aqui, ela vem negativa, né, nesse trecho, então ela está negativa aqui, aí ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, zera, aqui ela assume o valor zero, né, que a gente zerou para encontrar, zero. Aí ela ficou positiva, né, porque está acima do eixo x, então nesse trecho a derivada fica positiva. Aí zera e volta a ficar negativa. Está aí o sinal do numerador da derivada, né? Eu falei a derivada, mas foi um equívoco. A gente está analisando só o numerador, ok? Beleza. Então vamos agora ver o denominador. O denominador. Então vamos lá. Denominador. Esse denominador é mais fácil ainda de analisar o sinal. Veja bem, o denominador da derivada é y igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. A gente já viu que x ao quadrado mais 1 é sempre positivo, né? Porque isso aqui nunca vai zerar, tampouco isso daqui vai ser negativo. Não tem como x ao quadrado mais 1 ser um número negativo, ok? Não tem como. Na verdade, isso daqui é sempre positivo, x ao quadrado mais 1. Se você tem dúvida disso, olha aqui um esboço rápido. Essa função em vermelho é a função x ao quadrado. Observe que essa função ela é não negativa. O máximo, a pior coisa que pode acontecer com ela é ela zerar, mas ela não fica negativa, ela está acima do eixo x. E quando você soma 1, esse gráfico de x ao quadrado ele sofre uma translação de uma unidade, ele vem parar aqui. Então, essa daqui é não negativa, aí em vermelho, mas a x ao quadrado mais 1 ela é estritamente positiva, porque o gráfico está completamente acima do eixo x, né? Então, observe, você tem uma expressão que é positiva. Quando você eleva ao quadrado, essa propriedade ela não é perdida, né? Vai continuar sendo positivo. A conclusão aqui é que nós temos aqui um eixo x, e mesmo sem desenhar o gráfico disso daqui, a gente tem certeza que a função em questão ela é sempre positiva. E aí a gente simboliza assim. Ok, conforme foi prometido, a gente vai agora juntar tudo. Eu vou colocar assim, ó. Os dois valores que apareceram em nossa análise. Os valores foram apenas menos 1 e 1, ok?
menos 1 e 1. Da análise do denominador não surgiu nenhum valor de referência. E vamos escrever assim, ó, numerador, denominador, e o numerador e o denominador constituem o quê? F', ok? Então vamos botar aqui, ó, N de numerador, D de denominador e aqui F'. Mas o que é que a gente quer? A gente não quer F', a gente quer saber o que ocorre com F, a função que foi dada. Então vamos analisar aqui agora. Então a gente vai fazer o seguinte, esse numerador, a gente vai reproduzir aqui, ó, o que a gente analisou do numerador. O numerador, está aqui o sinal do numerador. As referências são menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, esse numerador é positivo. Entre menos 1 e 1, positivo. À esquerda do menos 1, esse numerador é negativo. E à direita do 1, esse numerador também é negativo. Já o denominador foi mais fácil, porque é sempre positivo. Aí a gente vai fazer o jogo de sinal, né? Se eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, o resultado vai dar negativo. Então a derivada nesse trecho vai ser negativa, aqui positiva, né? Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Ok? E aí a gente vai lembrar, né? De novo, que esse sinal de derivada que a gente acabou de encontrar, o sinal da derivada, ele vai ter impacto na função f. Na função f ele se traduz como crescimento ou decrescimento. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Onde a derivada for positiva, a função será crescente. Então aqui ela vai ser, aqui já é a f, ok? Decrescente, a f aqui vai ser crescente, porque a derivada é positiva, derivada negativa, decrescente. E aqui, embora a gente não tenha ainda considerado, a gente por tabela acabou de encontrar os máximos e mínimos. Por quê? Veja bem, eu tenho dois pontos críticos. Esses dois pontos críticos, como eu disse alguns minutos atrás, são os candidatos a máximos e mínimos, ok? E agora a gente vai ver que esse candidato de fato vai ser um ponto de mínimo, menos 1. Por quê? A função ela está decrescendo nesse trecho. A partir desse ponto, quando você olha à direita, ela já está crescendo, ó. Decresce, cresce, decresce, cresce. Isso daqui é um ponto de mínimo. Já aqui nesse trecho, ela está crescendo, aí quando chega a partir daqui, quando a gente vai olhar para o outro lado, ela está decrescendo. Crescendo, decrescendo, então aqui nós temos um ponto de máximo. Então eu vou apresentar aqui as respostas. Os intervalos de crescimento e de decrescimento e também as abscissas dos pontos de máximo e mínimo. Então vamos lá. Crescente. Onde a função será crescente? Em que intervalos? Na verdade, ela vai ser crescente num único intervalo, que vai de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. E ela vai ser decrescente nos intervalos que vai de menos infinito até menos 1, né? Aqui, decrescente, né? Ou seja, a esquerda do menos 1, menos infinito até menos 1. E qual é o outro intervalo? O intervalo que vai de 1 até mais infinito. 1 até mais infinito. Então está aqui os intervalos de crescimento e aqui os intervalos de decrescimento. Agora vamos ver. Máximo. Onde vai ocorrer um ponto de máximo? Qual é a abscissa do ponto de máximo? A gente viu que o ponto de máximo está aqui, ó, no ponto em que x é 1. Então, a abscissa do ponto de máximo é x igual a 1. E o ponto de mínimo, que ele tem máximo e mínimo. Alguns gráficos têm apenas máximo, outros apenas mínimo, outros nenhuma coisa nem outra. E alguns têm mais de um máximo e mais de um mínimo. Por exemplo, a função seno, ela apresenta infinitos máximos relativos e infinitos mínimos relativos. Mas vamos voltar à questão. O mínimo aqui no caso ocorre para x igual a menos 1. Então temos aqui mais respostas. Máximo, mínimo. Ok. A próxima etapa que nós vamos considerar é o estudo da concavidade, a análise da concavidade. E isso é feito a partir da segunda derivada.
Bem, eu trouxe aqui agora em destaque a primeira derivada, porque a gente vai precisar da segunda derivada, ou derivada segunda, que é a derivada da derivada. Então a gente vai ter que derivar isso aqui de novo. A gente vai ter que aplicar a regra da divisão. Nós temos aqui U e V. A derivada da divisão é U' menos UV' sobre V ao quadrado. Deriva a primeira, conserva a segunda, conserva a primeira, deriva a segunda, subtrai, né? E divide pelo quadrado da segunda. Note que isso daqui já está ao quadrado. Então a fórmula da regra da divisão nos diz que a gente vai ter que elevar ao quadrado de novo, então vai ficar elevado à quarta. Então eu tenho x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bem, vamos lá, vamos fazer aqui. F duas linhas de x. Vamos colocar aqui um traço de fração, porque a gente sabe que a derivada da divisão também vai aparecer uma divisão aí, né? Então a gente faz assim, deriva a primeira, conserva a segunda. Então vamos lá. A derivada disso aqui é menos 4x, porque isso aqui a derivada vai dar zero. Então menos 4x. Deriva a primeira, vezes conserva a segunda, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos. Agora eu vou conservar a primeira, vezes, e vou derivar a segunda. Muita atenção nesse ponto, porque aqui nós temos uma função composta, é o quadrado de x ao quadrado mais 1, e para derivar uma função composta a gente usa a regra da cadeia. Então a gente vai ter que derivar isso daqui como se fosse uma função quadrática, como se fosse x ao quadrado, cuja derivada é 2x, ok? E depois multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então vai ficar assim, ó. Se fosse x ao quadrado, seria 2x. Mas como é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai ficar 2 vezes aquilo que está fazendo o papel do que seria o x, né? Então, 2x ao quadrado mais 1. Vezes... Agora a gente vai derivar a parte de dentro, né? Então, a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Sobre aquilo que eu já havia antecipado, sobre o quadrado dessa função que já está ao quadrado. Então a gente vai ficar com x ao quadrado mais 1 à quarta. Bem, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente olha isso daqui é desistir, né? Desistir. E a segunda coisa que talvez venha à cabeça seria desenvolver aqui esse produto notável, fazer todos os produtos, fazer toda essa conta e depois ver o que é que vai dar. Mas não é uma estratégia indicada nesse caso. Por quê? Lembre-se que a gente vai fazer o que com essa segunda derivada? Qual é o nosso objetivo com essa segunda derivada? Analisar o sinal. A gente precisa analisar o sinal da segunda derivada para analisar a concavidade de f. E sempre que você for estudar o sinal de algo, é interessante que você expresse esse algo, essa função, em forma de produto e divisão, ok? Ou seja, o ideal não é fazer conta, é fatorar. Então vamos expressar aqui, vou repetir esse denominador, porque por enquanto não tem nada a fazer. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a pescar aqui fatores comuns para colocar em evidência. Então vamos lá. X está aqui e está aqui também. Então x é um fator comum. Ok? 4 está aqui, ó, porque eu tenho 2 vezes 2, que isso aqui é 4, e tem um 4 aqui também. Então 4 também é um fator comum. Além disso, eu tenho x ao quadrado mais 1. Observe que a expressão x ao quadrado mais 1, ela aparece aqui e aparece aqui também. Então, o fator comum, a gente pode colocar aqui como 4x vezes x ao quadrado mais 1. E aí eu vou colocar em evidência. Ok, aí eu vou dividir isso por isso. Quando eu efetuar a divisão, 4 dividido por 4 vai cancelar, x por x vai cancelar. Esse cara, eu vou dividir por esse, vai cancelar, mas ainda vai sobrar, porque aqui está elevado ao quadrado. E tem um menos também, então vai ficar menos x ao quadrado mais 1.
ok? Observe que 4 cancelou, x cancelou, isso cancelou com isso, mas aqui ainda fica, porque está ao quadrado, né? Então, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 que está aqui é 1. Menos com mais dá menos. Ok. Aí a gente vem aqui com... Eu vou dividir agora isso por isso. O que é que vai acontecer com 4x? 4x vai cancelar. 4x vai cancelar, né? Porque eu tenho aqui e tenho aqui também. X ao quadrado mais 1 vai cancelar com isso daqui. Então vai ficar apenas isso daqui. E aí a gente já faz o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. 2x ao quadrado menos 2. Vamos agora sim. A gente vai simplificar. Agora a gente vai simplificar apenas o que está aqui, porque o resto já está fatorado, já está pronto para estudar sinal, ok? Então a gente vai... Você vai ver... Opa, aqui é o quadrado, né? Já ia cometer um erro. X ao quadrado mais 1 a quarta. Aí eu vou repetir aqui, 4x vezes x ao quadrado mais 1 vezes... Aí vamos ver aqui, ó. Aqui vai dar menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Pronto, tá aí a derivada. A gente agora vai observar o seguinte. Tem um cancelamento aqui para ser feito, ó. X ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Como aqui está a quarta, você vai cancelar e vai ficar agora a terceira. Então, f duas linhas de x. Essa derivada está dando trabalho, né? Mas a gente está fazendo com calma, vai dar tudo certinho. Temos aqui 4x vezes x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo. Pronto. Está aí a nossa derivada. Expressa como um produto aqui no numerador, ou seja, para estudar sinal, isso aqui é uma maravilha, e dividido por essa expressão, ok? Então a gente vai estudar o sinal da mesma forma que a gente fez para a primeira derivada, só que agora eu tenho 3 componentes, né? 3 pedaços aqui para estudar o sinal. Então, por uma questão de organização, eu vou botar aqui, ó, 1, 2 e 3. Ok? Só uma sugestão aqui de apresentação. Então, na parte 1, a função em questão é y igual a 4x. Y igual a 4x. Essa função aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico dessa função passa pela origem, porque o zero dessa função é o próprio zero, né? Se você igualar isso aqui a zero, você vai concluir que x também é zero. Ok? Aqui, a conta é essa. 4x igual a zero. X igual a 0 sobre 4, x é 0. Isso aqui é o zero da função. Eu vou colocar aqui um eixo x de referência aqui. Vou marcar aqui o zero da função, que é o próprio zero. E aí a gente sabe que isso daqui, o gráfico disso aqui é uma reta. Uma reta ela pode ser de uma função crescente ou associada a uma função decrescente. O que vai definir aqui é o coeficiente angular. Quando o coeficiente angular é positivo, como é o caso, ela é crescente. Se fosse negativo, seria decrescente. Então, nós temos aqui um esboço do gráfico, né? E aí, a gente agora vai analisar o sinal. Observe que essa reta ela vem aqui de baixo, então, aqui, como ela está aqui embaixo, o sinal da função aqui é negativo, aí ela zera e fica positivo. Ok? Então, está aqui o sinal dessa primeira expressão que compõe a nossa segunda derivada. Vamos agora ver a expressão número 2. A expressão em questão é y igual a x ao quadrado menos 3. Ok? E aí a gente iguala a zero para encontrar os zeros da função. X ao quadrado igual a 3. Isso implica que x é igual a mais ou menos raiz de 3. Ok? E aí a gente agora vai colocar aquele eixo x de sempre. E aí você vai observar o seguinte.
nós temos aqui uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. E essa parábola agora tem a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é 1 e 1 é positivo. Então essa parábola, ela pode tocar o eixo em 2 pontos, pode tocar em apenas um ponto, ou ela pode não tocar. O que vai definir a quantidade de pontos é a quantidade de raízes. Como eu encontrei 2 raízes, eu vou ter 2 pontos de interseção com o eixo. Menos raiz de 3 e raiz de 3. O gráfico dessa derivada, concavidade para cima, né? Eu ia fazer errado. Tá aqui. E aí, qual é o sinal? Ela vem lá de cima, então ela vem positiva. Zera, fica negativa nesse trecho, né? Porque ela desceu aqui. E aí, zerou de novo para voltar a ficar positivo. Guardemos isso. E agora vamos para a parte 3. A parte 3 é a mais fácil de estudar o sinal, né? Porque nós temos aqui a expressão y igual a x ao quadrado mais 1 ao cubo. A gente já observou essa expressão minutos atrás. Essa expressão aqui é sempre positiva. A gente já viu isso. Quando você tem um número positivo e eleva ao cubo, essa propriedade de ser positivo não se altera. Você vai encontrar um outro resultado, claro, né? Porque você pegou o número e elevou ao cubo, mas o resultado permanece positivo. Então, já que se eu desprezar o expoente 3, eu tenho aqui uma função que é sempre positiva, ao elevar ao cubo, eu continuo tendo uma função sempre positiva. A gente desenha aqui um eixo x, e aí, mesmo sem desenhar o gráfico dessa função, a gente sabe que o sinal dela é sempre positivo. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai construir aqui uma tabela, levando em conta todos os valores de referência encontrados, que foram 3, o 0 e o mais ou menos raiz de 3. Então nós temos aqui menos raiz de 3, 0 pela ordem, 0, e aqui raiz de 3. E aí a gente tem que ter cuidado, ó. Aquilo que a gente chamou de parte 1, aí depois vem a parte 2, parte 3. As partes 1, 2 e 3 compõem o quê? As partes 1, 2 e 3 compõem a segunda derivada. Então aqui eu vou colocar F duas linhas. Aqui, F duas linhas, ok? Parte 1, parte 2, parte 3. Beleza. Só que a gente está analisando essa segunda derivada com um propósito. A gente precisa obter informações sobre a função que foi dada. Então, mais uma linha com a função f. Ok, vamos aqui à análise de sinal. Vamos pensar na etapa 1. Na etapa 1, que está aqui, o único valor de referência a ser considerado é o 0. Então, você só vai olhar antes do 0 e depois do 0. Menos, mais. Então, o valor de referência é 0. Antes do menos, essa parte 1 é negativa e depois do 0 ela é positiva. Menos, mais, menos, mais. Aqui a gente só fez reproduzir o que está lá em cima, ok? Parte 2. Na parte 2, os valores de referência para o estudo de sinal são mais ou menos raiz de 3, ok? Entre esses dois valores, entre menos raiz de 3 e raiz de 3, essa segunda parte é negativa. Então, entre menos raiz de 3 e raiz de 3, negativa. Fora desse intervalo, ela é positiva aqui, ó. Positivo, 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 positivo. A terceira, super fácil, é só colocar o sinal de mais em tudo. Opa, que invadiu aqui o espaço da outra. Beleza, aí nós temos agora o sinal da derivada, ó. Menos com mais, dá menos. Menos com menos dá mais, com mais dá mais. Mais com menos aqui dá menos. E aqui tudo mais, então vai ser mais. Aí a gente vai ver agora o impacto do sinal dessa segunda derivada no gráfico de f. O impacto é esse aqui, ó. Onde essa segunda derivada é positiva, a concavidade do gráfico será voltada para cima. Concavidade voltada para cima, onde a segunda derivada é positiva.
Segunda derivada positiva, concavidade de f para cima, que é só simbólico. Segunda derivada negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então vamos ver. Aqui é só simbólico, ó. Negativa para baixo, positiva para cima, negativa para baixo, positivo para cima. Ok. Então nós temos aqui os intervalos onde a concavidade é voltada para cima. Vamos botar aqui, ó, CVC. Concavidade voltada para cima. Para cima foi aqui e aqui. Então o primeiro intervalo, que intervalo é esse aqui? De menos raiz de 3 até 0. Então, menos raiz de 3 até 0. Vírgula. Qual é o outro intervalo? Da raiz de 3 até mais infinito. Raiz de 3 até mais infinito. Concavidade voltada para baixo. A concavidade é voltada para baixo, aqui e aqui. Então, esse intervalo aqui é de menos infinito até menos raiz de 3, vírgula, e o outro intervalo, esse intervalo aqui, é de 0 até raiz de 3. Ponto de inflexão, ou melhor, pontos de inflexão. Pontos de inflexão são os pontos onde a concavidade muda. Então, nós já tínhamos 3 candidatos, menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Ok? E aqui, de fato, ó, concavidade era para baixo, a partir desse ponto ela virou para cima. Então, aqui eu tenho um ponto de inflexão, porque a concavidade mudou. Outra mudança, ó, no 0. Antes do 0, a concavidade era para cima, depois do 0, virou para baixo. E aqui uma terceira mudança de concavidade, para baixo, para cima. Então eu tenho 3 pontos de flexão, que ocorrem nos pontos em que a abscissa é menos raiz de 3, x igual a 0, x igual a raiz de 3. Ok, agora vamos a mais uma etapa. A gente vai ver as assíntotas. Assíntotas do gráfico de f. Bom, vamos começar com as assíntotas verticais. Então, vamos lá, assíntota vertical. Assíntota vertical. As assíntotas verticais você encontra examinando o domínio da função. Então, você vai buscar eventuais falhas no domínio da função, né? Pontos onde o denominador se anula, por exemplo. Mas aqui o que acontece? Como essa função ela tem domínio R, ok? Esse denominador a gente já viu que ele nunca é zero, certo? Então, neste caso, a assíntota vertical não vai ocorrer, ok? Então, não possui assíntota vertical, ok? Então, para você encontrar assíntotas verticais, você tem que examinar os candidatos. E os candidatos são os pontos onde o denominador, quando for o caso, uma função racional, o denominador se anula. E aqui não tem, porque esse denominador nunca dá zero. Vamos então à assíntota horizontal. Na verdade, nós temos um tipo de assíntota chamada assíntota oblíqua, ok? A gente vai ter a oportunidade de ver em outra aula, a assíntota oblíqua. E a assíntota oblíqua e as assíntotas horizontais são casos particulares de assíntotas oblíquas. Ou seja, toda vez que você for procurar assíntota oblíqua, e se tiver alguma assíntota horizontal, você vai acabar encontrando, porque as horizontais são casos particulares de assíntotas oblíquas. Ok? Então, resumindo, quando a gente tiver um gráfico com assíntota oblíqua, ou melhor, quando você for utilizar a técnica para buscar assíntota oblíqua, e se existirem assíntotas horizontais, você vai acabar encontrando também. Entretanto, eu já sei que esse gráfico aqui não possui assíntota oblíqua. Por quê? Porque é uma função racional, é uma divisão de 2 polinômios, e o grau do numerador é menor do que o grau do denominador.
Quando isso ocorre, não tem assíntota oblíqua. Então a gente pode restringir a nossa observação à assíntota horizontal. Quando eu falo não tem assíntota oblíqua, eu estou dizendo que não tem assíntota oblíqua devidamente inclinada. O que vai acontecer nesse caso é assíntota horizontal. Então vamos lá. Vou botar aqui assíntota horizontal. Poderia colocar aqui no plural, porque pode ser que exista mais de uma. Então vamos lá. A assíntota horizontal é muito simples. Se você olhar para cá, o que acontece quando a função apresenta assim, um comportamento assintótico? Observe que essa curva está se aproximando dessa reta que a gente está chamando de assíntota horizontal, que é a reta y constante, y igual a um valor constante c. Então observe que esse gráfico aqui oscilou, mas à medida que x vai ficando grande, que x vai tendendo para o infinito, o gráfico da função, as imagens parece que vão se aproximando de c. Ou seja, o limite dessa função que está aqui, quando x tende a mais infinito, é c. Então, se isso ocorrer, se o limite da função com x tendendo a mais infinito for c, a reta y igual a c será uma assíntota horizontal. A mesma análise deve ser feita para x tendendo a menos infinito. Então, se ocorrer para mais ou para menos infinito de dar um valor c, a reta y igual a c será uma assíntota horizontal. Então, resumindo, para encontrar a assíntota horizontal, você vai calcular o limite da função no infinito. Então, a gente vai calcular o limite de 2x sobre x ao quadrado mais 1, com x tendendo a mais infinito. Depois a gente vai calcular para menos infinito também. Então aqui nós temos uma indeterminação, infinito sobre infinito. Esse limite aqui no infinito vai dar infinito, mais infinito, e aqui também vai dar mais infinito. Como é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então isso daqui vai ser o limite, a derivada de 2x é 2, sobre a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, com x tendendo a mais infinito. Observe que a constante aqui, a gente derivou, ela já foi embora. Simplificando, vou cancelar esse 2, vai ficar 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Mas aqui ficou fácil, né? Porque quando x tende... Vamos pensar assim, x tende para mais infinito. Então, x assume valores arbitrariamente grandes. O inverso de x vai assumir valores pequenos, próximos de zero. Então, quando x tende para mais infinito, o inverso de x vai tender para zero. Então, esse limite é zero. Então, apareceu aquele valor constante. Então, como o limite deu zero, então a reta y igual a zero, que foi o resultado do limite, é uma assíntota horizontal. Ok, e observe que esse comportamento ele vale tanto para x tendendo para mais infinito, quanto para menos infinito. Se a gente nesse limite trocar aqui x tendendo a menos infinito, a conta será a mesma, aqui vai ser menos infinito e não vai mudar o resultado do limite, né? Então, se x assume valores grandes, porém negativos, né? Se for tendendo a menos infinito, o inverso de x continuará se aproximando de zero. Então, o comportamento assintótico ele é observado tanto para mais infinito quanto para menos infinito, ok? Então, como o limite de 2x sobre x ao quadrado mais 1 com x tendendo a menos infinito também vai ser zero, verifique, né? Teremos o comportamento assintótico para x tendendo a menos infinito. A gente já tinha visto que ocorria para mais infinito, agora também para menos infinito. Pronto, nós passamos por todas as etapas. Agora falta apenas uma coisinha para desenhar o gráfico.
temos aqui o nosso resumo de tudo que foi feito. Temos aqui os intervalos de crescimento e decrescimento, os máximos e mínimos, etc. Está tudo aqui. Tudo que a gente encontrou sobre o gráfico dessa função. Aí, nós vamos fazer agora o seguinte. Já que a gente tem aqui os pontos destacados desse gráfico, temos aqui, ó, o máximo, o mínimo, ok? Temos aqui os 3 pontos de inflexão. E a gente vai fazer o quê? Como são pontos notáveis desse gráfico, a gente vai fazer aqui o cálculo das imagens. Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto importante que a gente tem aí? X igual a 1. Então, a gente precisa calcular. Vamos lembrar que f de x é 2x sobre x ao quadrado mais 1. Aí, a gente vai ter que calcular aqui f de 1, porque 1 é ponto de máximo. A gente vai ter que calcular f de menos 1, que é um ponto de mínimo. A gente vai precisar calcular f de menos raiz de 3, f de raiz de 3, e a gente vai ter que calcular também f de 0, ok? Sendo que temos um detalhe importante, essa função ela tem uma propriedade interessante. Essa função é uma função ímpar, ou seja, se você calcula as imagens de valores simétricos, você vai encontrar valores simétricos também, ok? Então, uma função é ímpar, né? Vamos lembrar aqui, que é uma coisa interessante quando você vai construir o gráfico. Uma função ímpar, a imagem de menos x é menos a imagem de x. Então, se você troca x por menos x, o valor de y também troca o sinal, ok? Então, é uma coisa interessante na hora de desenhar o gráfico, mas que você pode fazê-lo também sem ter essa observação. Então, vamos calcular aqui logo f de 1. f de 1 vai ser, você vai trocar o x por 1, então isso aqui vai dar 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 1. Isso daqui vai dar 2 sobre 2, isso aqui vai dar 1. Então a gente nem precisa fazer conta. Como é ímpar, a imagem de menos 1 vai dar menos 1. Verifique. Como a imagem de 1 deu 1, a imagem de menos 1 vai dar menos 1, que é uma propriedade das funções ímpares. Então aqui, por exemplo, eu só preciso calcular a imagem de raiz de 3. A imagem de menos raiz de 3 vai sair naturalmente, é só trocar o sinal. Então isso aqui vai dar 2 raiz de 3, trocando x por raiz de 3, sobre raiz de 3 ao quadrado, mais 1. Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre, isso aqui vai dar 3, mais 1, 4. Isso daqui, cancelando, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então f de menos raiz de 3, você pode fazer a conta que vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Se um deu positivo, o outro tem que dar negativo. F de 0 é muito fácil. É só trocar o x por 0, e aí quando a gente jogar 0 aqui, ó, 2 vezes 0 vai dar 0. 0 dividido por 1 vai dar 0. Ok? Sem muito desgaste aqui. Então temos aqui o máximo, que é o ponto 1 e 1. Esse aqui é o máximo. Temos o ponto menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1, que é o mínimo. Temos o ponto menos raiz de 3 e menos raiz de 3 sobre 2, que é um ponto de inflexão. Temos o ponto raiz de 3 e raiz de 3 sobre 2. E temos o ponto 0, 0, porque a imagem do 0 deu 0. Então temos aqui 5 pontos para marcar no gráfico. E a próxima etapa é exatamente o desenho do gráfico. Bem, está aqui os pontos marcados, né? O raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,86, alguma coisa bem próximazinha de 1. O raiz de 3 é aproximadamente 1,73, é algo próximo de 2. Observe que há uma simetria, né? Esses pontos que ocorrem aqui, há uma simetria em relação aos pontos que ocorrem no terceiro quadrante. Além disso, eu marquei aquele ponto 0, 0, por onde a curva vai passar, né? Aí aqui temos todo o conjunto de informações, né, que a gente obteve sobre crescimento, decrescimento, mas uma dica importante na hora de desenhar um gráfico, faça com um lápis, inclusive. A gente viu que aqui é um ponto de máximo, então a gente vai ter esse picozinho aqui,
ok? E aqui é um ponto de mínimo, que é o ponto -1 e -1. Né? Isso vai dar uma boa ideia já de como vai ser o gráfico, porque se você observar bem, nesse trecho todo de -1 a 1, a função é crescente. -1 a 1, a função é crescente. Então aqui ela vai crescer com a concavidade para cima, aqui é um ponto de inflexão, lembra? Aí a concavidade vai mudar, vai ser uma concavidade para baixo, crescente com a concavidade para baixo. Aí aqui o que acontece? A concavidade só vai mudar novamente em raiz de 3. Não sei se você lembra, mas o raiz de 3 é um dos pontos de inflexão, né? Então, olhe bem, crescendo com a concavidade voltada para baixo. A concavidade tem que continuar para baixo nesse trecho, só que agora ela passa a decrescer, porque aqui é um ponto de máximo. Então ela vai decrescer com a concavidade para baixo. Aí quando atingir esse ponto que está muito grudadinho aqui, tem muita atenção, aí note que a função ela vai ser sempre decrescente a partir do 1, ó. Ela decresce do 1 até o infinito. Então a partir desse ponto para cá, ela vai decrescer, só que como aqui haverá uma inversão de concavidade, aí ela vai se deitar aqui e fazer aquele comportamento assintótico aqui em relação ao eixo, ok? Então vamos ver o que eu estou falando, ó. Crescente com a concavidade para baixo, assumir um máximo, aí aqui é um máximo, ela vai decrescer, mas a concavidade continua para baixo, aí aqui inverte, e aí ela passa a se deitar sobre o eixo, se encostando, ok? Ó, concavidade para baixo até aqui, até esse ponto, porque a partir daqui a concavidade fica para cima, então ela vai fazer isso, e aí ela vai ter esse comportamento assintótico em relação ao eixo x. Como essa função é ímpar, esse comportamento que você visualizou aqui no primeiro quadrante, ele vai ser refletido aqui no terceiro quadrante. Há uma simetria em relação à origem, como se tivesse um espelho aqui na origem, né? Então tá muito sugestivo, né? Porque lembre-se, aqui é um mínimo, ok? Então ela vai fazer isso, ok? Aqui, meu Deus, vamos lá. Aqui a concavidade vai mudar, do menos raiz de 3. Então esse é o gráfico da função. Observe que está compatível com tudo, né, o que nós fizemos. Crescente no intervalo de -1 a 1, né? Crescente no intervalo de -1 a 1, ela está crescendo. Decrescente de 1 até infinito, ela está decrescendo, ok? Decrescente de menos infinito até -1, então ela vai decrescendo aqui. E entre -1 e 1 ela cresce, como a gente já disse. Um mínimo aqui, um máximo aqui. Ponto de inflexão, ou seja, a concavidade que era para baixo virou para cima. A mudança não está muito nítida porque os pontos eles estão muito... Eu ainda aumentei um pouquinho essa distância em relação ao que deveria ser para que não ficasse tão invisível, né, essa mudança de concavidade. Mas enfim, esse é o gráfico final. Realmente é muito trabalho a construção de gráfico, mas à medida que você vai treinando, a coisa tende a ficar mais dinâmica. Tem que lembrar que a questão demorou porque eu estou explicando detalhadamente. Então, quando você vai resolver uma questão como essa, com a devida prática, provavelmente você vai levar metade desse tempo que a gente utilizou aqui na aula.